A gente vai falar hoje sobre o Fórum Intersindical. Minha proposta é que a gente construa junto um pensamento sobre o Fórum Intersindical e sobre a comunidade ampliada de pares. Por que a gente pensar em construir juntos? Para a gente entender trabalhando na perspectiva da saúde do trabalhador, que é da construção conjunto, né? Então, acho que essa é a nossa proposta de hoje. Então, para falar disso, a gente primeiro precisa saber o que é o Fórum Intersindical. O Fórum Intersindical, ele é uma instância que acontece, como a gente falou um pouquinho mais cedo, os encontros dele são mensais, acontecem geralmente na última sexta-feira do mês, aqui nesse prédio, nessa sala. Eventualmente nós temos atividades fora do prédio, fora da estrutura da Fiocruz. Acontece geralmente na parte da manhã, de 9 a 1 da tarde. Ele tem uma estrutura que eu vou apresentar para vocês ao longo desse encontro. Mas o que é importante a gente frisar? O Fórum Intersindical, embora tenha uma coordenação que seja ligada à academia, ele não tem um dono. Não tem uma pessoa, uma instituição que seja responsável única e exclusivamente do fórum. E aí a gente vai ver que é possível haver uma instância que você não tenha um dono, que todos sejam corresponsáveis para que ela aconteça. Além disso, para que o fórum aconteça, nós precisamos de alguns participantes. Quem são esses participantes? Ora, se o fórum ele é intersindical de formação em saúde, trabalho e direito para a ação, então ele precisa ter pessoas que sejam ligadas prioritariamente aos trabalhadores, ele precisa ter a academia e ele precisa ter outras instâncias que atuem, né? Os sindicatos, as academias e os trabalhadores que venham numa perspectiva de promoção, de pensar a saúde do trabalhador. Então, a gente tem os CERESTs, os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que é a instância que trabalha diretamente as questões de saúde do trabalhador, os sindicatos, que são responsáveis, né, que fazem a correlação com os trabalhadores, e a academia, que pensa questões relacionadas à saúde do trabalhador, que seria o tripé principal. Mas nós temos outras instâncias também que atuam no Fórum Intersindical. E o como ocorre, a gente já falou. Então, acontece uma vez por mês dentro dessa sala e, eventualmente, nós temos outras atividades. Isso é só para a gente fazer um paralelo. Uma coisa que é importante falar, que em alguns slides tem algumas falas. E eu trouxe porque essas falas ou são dos encontros que a gente foi tirando durante as nossas discussões acaloradas, ou foram do meu trabalho efetivamente de pesquisa, que eu também vou trazendo ao longo. Mas eu acho importante a gente sempre trazer a fala, porque se a nossa linguagem é o que trabalha, né, com o que faz que a gente esteja aqui hoje, tanto no curso, quanto no fórum, quanto nas CIS, quanto nos conselhos, o que nos coloca lá é a luta, mas através de uma fala. Então, o que impulsionou essa primeira apresentação para mim foi a fala do professor Fadel em um dos nossos encontros, que ele disse o seguinte: precisamos de estratégias de articulação nacional, de desenvolvimento de ações efetivas no campo real. Porque a gente foi ouvindo ao longo dos nossos encontros que o sindicato não fazia porque os CERESTs não estavam presentes. Os CERESTs não faziam porque os sindicatos não se aproximam. A academia faz o seu trabalho, mas não dá devolutiva. E aí, como é que fica isso no campo real? Então, o fórum, ele surgiu a partir de uma inquietação, de uma provocação de um sindicalista, o Jorginho, do Sindicato dos Metalúrgicos, para o professor Fadel, que no caso vem representando do Rio de Janeiro, Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro. Ele já tinha uma parceria com o professor Fadel de algumas atividades anteriores, e aí ele trouxe uma provocação. Como a gente pode trabalhar juntos, sindicatos e academia? Que a gente pode ter um espaço dessa discussão, de ter discussões, de trabalhar juntos? E ao longo
de 2012 até 2015, foi pensadas várias estruturas que a gente pudesse fazer com que isso acontecesse. E aí surge o Fórum Intersindical, com essa parceria imprescindível dos trabalhadores, e a gente foi convidando aos poucos, e o Fórum por si só foi convidando outras instâncias a participarem. Então o Fórum ele surge de uma provocação da categoria principal, que são os próprios trabalhadores. Então essa foi uma provocação para uma efetividade de ações no campo real. E aí, claro que é importante a gente mostrar a cara do Fórum, porque o Fórum ele é uma instância que é viva, que tem cara, que as pessoas se apresentam em público dizendo eu sou do Fórum. Mas então a gente tem que saber quem são essas pessoas, né? Quem constitui esse Fórum. E aí a gente tem várias pessoas que ao longo do tempo foram participando, inclusive alguns de vocês, quando nós fizemos algumas atividades entre o curso intersindical e o Fórum Intersindical. Então tem o rostinho aqui, ó, do Gervásio, pessoal de Goiânia, várias outras instituições que além do estado do Rio fizeram em algum momento alguma participação com o Fórum. E isso é uma das questões que traz uma flexibilidade para o Fórum, porque você não tem que participar do Fórum uma vez que você participou de uma reunião. Você não tem que vir a todas as reuniões, você não tem uma obrigatoriedade. E aí, por isso que a gente foi pensando em outras metodologias, outras práticas para pensar o Fórum. Porque se você não tem que vir, mas você vem, então isso traz para a gente que tem algo que te seduz, que te faz participar disso, que é vivo, né? E aí, trazendo a fala de uma das participantes, estamos no momento de contar para todo mundo que existe saúde do trabalhador. Na verdade, eu acho que agora já até passou um pouquinho desse momento, né? E em fevereiro desse ano, nós fizemos um levantamento de quantas instituições participavam do Fórum, de quantas já frequentaram o Fórum. E ao longo desses quase 2 anos, que vai fazer agora em agosto, 2 anos de implementação do Fórum, nós já tivemos 32 representações sindicais. Ou seja, 32 sindicatos já fizeram participação ou fazem participações do Fórum. Nós temos 17 serviços. Que serviços são esses? São os Serestes, são os núcleos de atenção à saúde do trabalhador, é a Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, a gente pensar que 17 instâncias dessas voltadas para a saúde do trabalhador participando de um momento desse, isso eu acho que é um grande ganho também para o Fórum Intersindical. 16 academias. Essas academias nós temos tanto pública quanto privada, então tem a PUC do Rio, que participou, vem trazendo alunos para participar do fórum, e isso é muito interessante porque a gente vê estudantes de graduação, né, tendo uma outra visão sobre a saúde do trabalhador e traz um gás, né? Além disso, nós temos a própria fundação, em vários núcleos da própria fundação. Nós temos a Universidade de Goiás, tem Alagoas, enfim, várias universidades que participam do Fórum Intersindical. Além disso, uma grande queixa de todo mundo, mas nós temos uma comissão intersetorial, tem membros da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e do Conselho de Saúde, é um número em relação aos demais representações pequeno, mas a gente também entende que é um ganho. Que bom que eles estão participando. E as outras representações somam 9. As outras representações, nós temos vários movimentos, vários representantes de movimentos sociais que participam, que acham interessante essa discussão, porque, vamos supor, um movimento LGBT, ele não tem a ver com a saúde do trabalhador? Muito. Então, não é importante também que essa instância participe? Sim. Movimentos de mulheres, não é importante? Então, essas são outras representações que participam também, tem muito a ver, mas que
a gente avalia que os sindicatos, a academia e os serviços são imprescindíveis. E aí, por que eles são imprescindíveis, a gente vai vendo ao longo. E o Fórum Intersindical, na fala do Alessandro Furtado, que é o sindicalista do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: agradeço ao Fórum pela abertura e integração dos sindicatos do comerciário com o Sereste. O que quer dizer essa fala, gente? Uma das queixas principais para a existência do Fórum era que não havia uma conversa, um diálogo entre essas instâncias. Então, já em uma fala, a gente já percebe que o Fórum, de uma certa forma, ele proporcionou e proporciona esse diálogo, essa conversa, esse se aproximar, eu saber quem é que está no Sereste, quem é que está no Sindicato de Comerciários. Então, isso já tem um ganho, né? E aí, o fórum, ele acontece, como a gente falou, uma vez na semana, uma vez ao mês, mas ele tem uma estrutura. Ele tem um encontro maior, um encontro grande, que é mensal. Dentro desse encontro mensal, a gente tem uma abertura, uma dinâmica em que as pessoas se apresentam, e isso tem que acontecer em todos os encontros. Por quê? Por que vocês acham que em todos os encontros, todo mundo tem que se apresentar? Tem gente nova, né? Isso. Se o fórum, ele é uma instância que é viva, que é aberta, que todos participam, podem vir cada encontro pessoas diferentes, é importante que eu saiba quem é o Gervásio, o que o Gervásio faz, qual a instituição que ele representa, e que ele saiba quem eu sou. Porque nós estamos dentro de uma luta única. Qual é a luta única? Só o trabalhador e trabalhador. Isso aí. Além disso, nesse encontro, a gente tem a leitura de um boletim. É uma publicação que ela surge do próprio fórum. Nessa publicação nós temos uma estrutura de um editorial, em que, em geral, temos uma provocação de algum tema da saúde do trabalhador que esteja mais em voga. Na sequência, nós temos um artigo, uma reportagem com uma pessoa da saúde do trabalhador, e temos um artigo sobre um perfil de um representante sindical, alguém que está na luta, mas adiante nós teremos o Bené, não estou voltando. que vai ter um perfil. A gente elege algumas pessoas que tem a Raimunda já teve o dela, a Amadeu vai ter também. E aí pessoas que estão na luta e que tem uma história. Mas que essa história, se não for contada por nós, quem contará? Ninguém. Quem vai saber daqui a 10 anos, há 30 anos, quem foi o Bené? E o boletim, ele funciona como isso. Vai dizer quem foram essas pessoas. Ele conta a história de uma outra forma, que não é um livro, que não é uma questão acadêmica, é uma forma dialogada. Além disso, a gente tem uma outra coluna, que é a dos trabalhadores anônimos. Quem são os trabalhadores anônimos? Vocês têm uma ideia de quem seriam os trabalhadores anônimos? Formais. Exatamente. Pessoas que não têm vínculos empregatícios, que geralmente até, em alguns momentos, a gente passa até despercebida. São os camelôs, os vendedores ambulantes em geral, né? Os que passeiam os cachorrinhos, enfim, todas as pessoas que têm um trabalho que, de uma certa forma, eles são invisíveis para quem? Na sociedade. E para além da sociedade. A gente viu mais cedo que existe um contrato de trabalho e que esse contrato de trabalho, de uma certa forma, dá a você a garantia de uma previdência social. Então, ele se torna invisível se ele não for autônomo, se ele não contribui para a Previdência, ele é invisível também para a Previdência, não é isso? Então, a gente faz, a partir dessa leitura, e eu vou apresentar depois para vocês, quem ainda não teve acesso ao boletim, a gente faz essa leitura de uma forma dialogada,
trazer as questões da saúde do trabalhador de uma forma decifrada, em que a gente construa junto o que está acontecendo de mais atual na saúde do trabalhador. Fórum, não sei em que momento, sair para a rua e perguntar para algumas pessoas o que é saúde. O pessoal do Centro de Defesa do Trabalhador da Zona Norte de São Paulo fez essa enquete, fizeram um filme grande, depois eles viram essa questão do que é saúde, né? Tudo que o pessoal é informal, né? Tá segurando plaqueiro, outro vendendo pipoca. Então, o que é saúde para você? Então, pegar um negócio para ir sem pensar de baixo pronto. Acho que é muito legal isso, porque a pessoa começa a relatar, porque ela quer falar, entendeu? Acho legal isso. Sim, quando a gente faz o perfil, a entrevista para o trabalhador anônimo, a gente faz uma seguinte pergunta: você acha que tem algum problema de saúde relacionado ao seu trabalho? Isso já leva a pessoa a refletir. E uma coisa que é interessante o boletim, ele é da sociedade. Ele é do trabalhador, ele é do sindicalista, ele é do professor, ele é do aluno, ele é de todo mundo. Então, o que a gente propõe? Que cada um... eu tenho uma babá que eu acho ela super fantástica. Eu acho que a história de vida dela cabe um boletim. E aí você grava, manda pra gente, a gente edita e coloca no boletim. E isso, gente, traz uma valorização para as pessoas. Primeiro que, assim, quando a gente fala que vai fazer entrevista com as pessoas, elas ficam um pouco tímidas. Né, Bené? Elas ficam um pouco tímidas. Mas quando você entrega o boletim depois de pronto para elas, é uma valorização do ser humano. É um reconhecimento. Todas as pessoas que eu fiz a entrevista pro boletim, assim, dá vontade de chorar depois na hora de entregar o boletim para eles. Porque é exatamente isso, eles se tornam invisíveis. E quando você entrega o boletim, você dá visibilidade àquele trabalho. Você conta a história que ela passa a ter um registro. Então isso é bacana. E permite com que a pessoa reflita sobre as questões da saúde do trabalhador. E aí, voltando ao fórum, a gente falou mais cedo sobre o grupo de trabalho de negociações coletivas. Isso faz parte também da estrutura do fórum. Então ele tem alguns grupos de trabalho, que é Mulher e Saúde, LER-DORT, negociações coletivas, e está iniciando uma discussão sobre as legislações da saúde do trabalhador. Assédio moral também, né? Que deu uma paradinha, né? Mas quando provocado, né? E essa atividade, ela acontece geralmente depois do encontro do fórum. Então há um encontro com algumas pessoas que acreditam que essa temática deve ser tratada no seu sindicato, na sua instituição, e aí se reúnem e tratam dessas questões. Além disso, a gente tem a oficina temática. A oficina temática, ela é dentro do fórum, ela acontece com temáticas relacionadas à saúde do trabalhador, e algumas dessas oficinas temáticas, a sua maioria, são provocadas pelas reuniões dos grupos. Então, por exemplo, como vocês falaram sobre a questão de agrotóxico, nós tivemos uma oficina com uma pessoa que estuda sobre a questão do agrotóxico, e a gente discute isso aqui, todo mundo junto. E as oficinas, os encontros do fórum, eles têm uma diferenciação de outras instâncias que discutem qualquer outra atividade. Qual é a diferenciação? A gente trabalha em círculo, em que todos se vejam, em que todos têm oportunidade de falar, em que que não há uma hierarquização da fala. Não, a academia fala agora, depois entra... Não tem instâncias que a gente trabalha que é assim, não. Primeiro a gente fala, depois vocês falam. Não, o fórum, ele é de todos, então ele não pode ter um dono. Não pode ter ninguém que monopolize a fala. Então todos falam. Todos ouvem, todos debatem. E isso é bacana, porque a gente traz, a partir da fala, a possibilidade de transformar. Transformar, seja a si, seja o coletivo. Algo que o Emerson trouxe, que às vezes ele pode achar assim, uma bobeira. E o professor Renato Bonfatti costuma dizer o seguinte: não existe pergunta boba.
Existe resposta mal dada, mal pensada, mas a pergunta, porque se houve uma inquietação sua, então vamos discutir sobre isso. E o que de repente para mim parece ser tão básico, tão simples, para uma outra pessoa, e aí o fórum ele tem uma regrinha básica. A gente não usa sigla, ou melhor, a gente usa sigla, mas a gente explode a sigla. Todas as siglas que são faladas dentro dessa instância, elas têm que ser ditas claramente o que significa CIST, SEST, SEREST, CESAT, EPI, porque para mim é a minha vivência, mas eu, quanto sindicalista, eu sei o que é EPI, mas será que um estudante, alguém da academia sabe o que é EPI? Então a gente utiliza dessa simples metodologia. Todas as siglas têm que ser explodidas. Quando a gente começa a compartilhar o espaço do fórum, as experiências, os pontos de vista, experiências boas, experiências ruins, a transformação que o fórum, né, que a gente pretende para o mundo do trabalho, das relações de trabalho, das condições do trabalhador, das condições de trabalho do trabalhador, essa transformação, na verdade, isso aí é uma leitura minha. Essa transformação já começa a acontecer com a gente aqui, com a gente que participa do fórum. É impressionante, né? É um espaço de aprendizagem também, porque principalmente com os nossos colegas que vêm do sindicato. Sim, sim. A gente aprende muito com cada um de vocês. E, então, assim, a transformação ela começa com a gente aqui, sabe? A nossa forma de olhar o trabalhador, a nossa forma de olhar o trabalho, de interpretar essas relações de trabalho no nosso cotidiano. Porque a partir desse pensamento, a gente começa a impulsionar outras pessoas. E isso a gente vê que é tão pulsante que a cada encontro vem pessoas diferentes. E essas pessoas que vêm diferentes são porque quem está no fórum convida. Não existe, embora tenha uma coordenação, a coordenação ela tem um papel só de auxiliar, de dar suporte, mas o fórum ele tem vida. E por conta dessa vida, há essa transformação, né? E aí o Beto do Amapá, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, ele disse o seguinte: a comunidade organizada é capaz de realizar mudanças independente do grau de instrução. O que ele quis dizer com isso? O fórum ele tem academia, que tem doutores, pós-doutorado, tem mestrado, que tem graduação, mas o fórum ele tem pessoas que só sabem ler, ou só sabem escrever, ou só sabem assinar o nome. E todos se entendem, e todos se falam, e não há uma hierarquia porque eu sou da academia, eu falo, e que tem que haver uma linguagem que seja singular, que todos entendam. Então, independente do seu grau de instrução, permite que o fórum ele fale, ele viva, ele seja ouvido, ele haja, porque toda essa transformação que é discutida dentro desse espaço, ele não se contempla só aqui. Ele vislumbra algo para além das paredes da instituição. Então, essa mudança, ela só é possível por conta disso. Porque nós não temos uma linguagem que seja apenas da academia, apenas do serviço ou apenas do mundo do trabalho. E aí, por que eu falei que o fórum é uma comunidade ampliada de pares? Para você, Gervásio, o que é uma comunidade? Ela tem essa condição de enxergar todas as pessoas como pessoas e seres humanos. E comunidades têm regras? Tem. Tem pessoas? Sim. Tem vida? Tem. E aí, o que seria para você uma ampliação dessa comunidade? Você tem uma comunidade e ela pode se ampliar. Como é que ela se amplia? Com outras comunidades, né? Ela vai abraçando outras comunidades. Você faz toda uma... tudo junto e misturado. Várias conexões. Você monta uma rede. Eu estou conversando com o pessoal de Betim, Minas Gerais, para ver se a gente leva a questão do fórum para lá, para Betim. Então é uma questão de ampliação. Olha que bacana, ótimo exemplo, ótimo exemplo. E o que seria pares?
O que são pares? Jaqueline, o que são pares? Nós. Quando a gente fala em pares, a gente quer dizer que são pessoas que se relacionam, que existe uma hierarquia quando você é par? Não. Né? Somos pares, temos uma relação de igualdade. Então a gente, de uma certa forma, a gente construiu um pouco o conceito de uma forma não científica de uma comunidade ampliada de pares. Então, se nós temos uma comunidade, pessoas que se relacionam, ampliada, porque você pode ter várias pessoas, várias instâncias que crescem, e pares, porque todos eles estão no mesmo pé de igualdade, discutindo algo em comum, isso pode ser chamado uma comunidade ampliada de pares. Isso sem ser um termo científico, e a gente vai ver um pouquinho mais a cientificidade. Mas o Eduardo Monteiro, ele diz o seguinte: temos que unir forças. Então, o que ele quer dizer isso? Nós temos uma comunidade que precisa se ampliar e que precisa trazer os seus pares. Cada vez mais pares para essa comunidade. A gente tem dentro do fórum os bancários do Rio, mas tem os bancários do Distrito Federal. Tem a Academia do Rio, mas tem a Academia de Goiânia, de Minas. Tem os Serestes do Rio, os seus diversos Serestes do Rio, mas tem Serestes de Minas, tem Serestes de outras regiões. Então a gente está ampliando esses pares. E aí são todas as pessoas que estão envolvidas com um único objetivo, que é o objetivo de pensar a saúde do trabalhador. Mas o patrão, ele está pensando na saúde do trabalhador? O patrão não pensa em saúde do trabalhador. Então ele é imprescindível na comunidade ampliada de pares, que é o Fórum Intersindical? Ele faz parte da comunidade. Ele pode fazer em algum momento, dependendo da visão que for trabalhada. A Daniele Barata trouxe uma questão sobre acordos e convenções, não foi isso? Se precisar de uma discussão com esse patrão, Eu vou ser patrão. então, mas a nossa perspectiva é em prol da saúde do trabalhador. Então, o trabalhador, os centros de referência e academia que visam a melhoria dessa situação, da questão da saúde do trabalhador, então eles têm que estar cada vez mais alinhados, afinados. E aí, pensar, por que o Fórum, então, Intersindical, ele é uma comunidade ampliada de pares? O Fórum Intersindical é uma coisa e a comunidade ampliada de pares é outra. Mas eles não podem ser a mesma coisa? Sim. O Fórum, ele não tem pessoas que estão buscando uma mesma situação, uma mesma questão, a saúde do trabalhador? Não só pode, como deve. E aí, eu escolhi, junto com o meu orientador, trazer essa metodologia, entender o Fórum como essa comunidade. E por quê? Bom, a comunidade ampliada de pares é um conceito que não foi criado por mim, nem pelo meu orientador. É um conceito que vem de uma ciência diferenciada. Porque quando a gente fala em ciência, geralmente a gente pensa o quê? Em um poder da ciência. Uma ciência que sabe tudo. Uma ciência que é unilateral. Uma ciência que exclui conceitos de incerteza e complexidade. É aquilo e é aquilo. Uma ciência que exclui a comunidade. Ela é específica de comunidades isoladas de especialistas. Uma ciência de abstração de valores, de neutralidade, de universos de fatores inquestionáveis, dogmáticos, de resolução de quebra-cabeça. O que seriam isso? Essa é uma ciência que é tida como normal. É aquela que pau é pau, pedra é pedra, o fato é esse, e que de uma certa forma não há uma neutralidade. Eu pesquiso isso para isso. Mas a ciência pós-normal, ela tem uma visão diferenciada dessa. Não significa que essa esteja errada ou aquela esteja certa. Mas ela traz uma nova visão. Uma visão que amplia a sua relação com a complexidade e incerteza. Ela tem uma comunidade ampliada. Ou seja, aqui a gente só pensa nos especialistas, a ciência e a ciência. Aqui a gente pensa a ciência para além de suas paredes, das suas fronteiras.
A gente preserva os valores, considera os valores, a não neutralidade. Ora, a gente sabe que tem cientistas que são a favor da saúde do trabalhador e cientistas que são contra. Não é isso? E ela sempre vai pensar em fatos questionáveis, formas diferentes de ver a mesma questão. Se eu tenho a questão da saúde do trabalhador e eu tenho o trabalhador falando, tenho os CERESTs e centros de referência falando e tenho a academia falando, eu não tenho uma base diferenciada do que uma visão unilateral. Se eu tenho só o cientista falando, ele tem uma posição. Mas se eu tenho todos os atores envolvidos com a questão, eu não vou ter uma outra forma de ver? Então, a ciência pós-normal, ela trouxe para a gente essa configuração de uma comunidade ampliada de pares. Então, é um termo que é científico, mas que é construído como todos. E aí, quando a gente foi começar a pesquisar sobre comunidades, porque comunidades, elas estabelecem vínculos, elas têm relações, não é isso? A gente pensou em algumas comunidades da saúde do trabalhador ou que pensassem questões relacionadas à saúde do trabalhador. E aí a gente já viu em encontros anteriores falar sobre Odone, sobre o médico, que pensou a questão dos trabalhadores. E aí a gente viu com Odone que ele, junto com um grupo de pessoas, formou a comunidade científica ampliada. Essa comunidade, ela tem como atuação incluir os trabalhadores na produção do saber, cientistas e trabalhadores juntos. O objetivo dela é colocar também o diálogo dos saberes e as experiências, trabalhadores e cientistas. E tem em sua composição militantes operários, sindicalistas e pesquisadores. Mas aí, a gente pensando, o fórum não é composto só de cientistas e pesquisadores. Então a gente teria que ampliar essa visão. Vamos buscar uma outra comunidade que pudesse trazer para a gente essa conformação. E aí a gente encontrou a comunidade ampliada de pesquisa. De cara, isso me trouxe uma inquietação. Porque quando a gente lê comunidade ampliada de pesquisa, me parece, a sensação, e aí é pessoal, que a pesquisa ela toma uma proporção maior. A questão da comunidade é, claro, ela é dialogada, ela traz os processos de trabalho, a subjetividade da saúde, ela permite também um vai e vem de conhecimento entre a troca do trabalhador e o pesquisador. Ela traz um pouco mais, amplia um pouco mais a categoria que antes era só os militantes e os pesquisadores. Mas quando a gente encontrou as comunidades ampliadas de pares, trouxe pra gente uma visão, o fórum é isso. Por quê? Para começar, de baixo para cima, todas as pessoas que podem participar ou participam dela, além dos aqui inseridos, qualquer pessoa que esteja envolvida com a questão da saúde do trabalhador. Então eu não privo nenhuma instância que esteja envolvida na questão da saúde do trabalhador de participar. A gente amplia essa comunidade. O objetivo, um modo não hierárquico e com ampla participação das distintas partes interessadas na formulação e a implementação de políticas públicas. E o reconhecimento dos limites de incertezas. Claro que a gente sabe que a saúde do trabalhador tem questões amplas. E que, vamos pensar, a saúde do trabalhador por si só já não traz incertezas? Não é complexa? E o que a gente busca não é uma relação ou resultados de qualidade? Ou melhor, que tem uma possibilidade de ter um resultado de qualidade maior? Se eu tenho todas as pessoas que estão interessadas na saúde do trabalhador, trazendo o seu ponto central
do que é importante para resolver, ouvindo cada um, não se torna mais fácil da gente encontrar uma solução? Ou se eu, academia, trago para vocês a resolução? Então é conversada, é dialogada. O que a gente ouviu muito ao longo desse período de fórum? E aí, em qualquer instância que você vá, por exemplo, o seu sindicato certamente já deve ter tido algum pesquisador que foi lá, pesquisou alguma questão de saúde e nunca mais voltou. E aí, algumas queixas ao longo desse trabalho era exatamente essa. Inclusive, até no dia da dissertação. Quando eu trouxe a proposta do fórum, muitas pessoas falaram, mas é assim? Porque geralmente a academia faz a sua pesquisa e nem retorno dá. Então a proposta do fórum é trabalhar todo mundo junto. É trabalhar o Estado, representado pelos Serestes, os sindicatos, que representam os trabalhadores, e a academia. Dentro de um espaço em que pensa a incerteza, que exige uma certa complexidade e que busque uma qualidade. E aí começou o meu estudo em cima desses dois pontos, o Fórum Intersindical e a Comunidade Ampliada de Pares. O que eu comecei a pensar? Bom, quando você faz um estudo, você tem uma inquietação. Algo que te incomoda para você pensar naquele estudo. E aí eu comecei a pensar algumas questões. De cara, eu não ia falar sobre o fórum, eu ia falar sobre o curso intersindical. Mas o fórum foi me conquistando. Ele é vivo, tem uma modificação, uma estruturação que foi me falando, essa coisa aí que a gente está construindo, esse fórum, será que essa comunidade que está se estabelecendo, ela realmente vai estabelecer práticas transformadoras e emancipatórias? Ou será que as pessoas só vão ficar aqui no blá blá blá? As pessoas vão vir para esse fórum e vão ficar aqui no fórum? Ou elas vão se transformar e transformar o fórum? E aí isso foi me inquietando. Foi daí o meu ponto de partida. E para fazer essa caminhada, eu pensei em alguns objetivos e tracei alguns nortes. Bom, para eu saber que o Emerson foi transformado, eu tenho que fazer o quê? Mas eu tenho que perguntar ao Emerson. Eu não posso achar que ele se transformou. Ele tem que me dizer que transformou. Eu só vou saber se ele me disser. Eu posso achar, né? Mas se ele me disser, eu tenho certeza do que aconteceu. Então eu precisei saber, para encontrar esse caminho, eu precisei fazer umas entrevistas com os participantes do fórum. Mas o fórum, como a gente falou, ele tem uma vasta presença. Eu não teria como fazer entrevista com quase 500 pessoas. E aí a gente fez uma seleção. Pegamos os 3 pilares: Estado, serviço, academia e os sindicatos, e daí a gente dividiu em grupo. O que me norteou para encontrar as pessoas para fazer a entrevista? Bom, a gente falou no início que o fórum ele não tem uma obrigatoriedade de participação. Mas para eu saber se teve uma transformação, eu preciso saber se essa pessoa frequentou o fórum com uma certa assiduidade. Então a gente selecionou de cada segmento 3 participantes que tivessem frequência acima de 3 seguidas para que a gente pudesse fazer a entrevista. Daí então saíram 9 participantes. Para além disso, eu precisava fazer um levantamento bibliográfico, ou seja, entender o que é um fórum, entender o que é uma comunidade, pesquisar sobre essas temáticas. E também eu precisava de entender qual a metodologia que eu iria utilizar para isso. Porque não era só fazer uma entrevista. Mas a entrevista ela tem que ter uma base, um fundamento. Eu só não vou perguntar sim, a pessoa fala é sim ou não, e eu faço o que com isso? Então eu busquei um instrumental que é chamada Matriz SWOT, que ela trabalha as forças, oportunidades,
fraquezas e ameaças. No início, ela foi construída para a área da administração, mas de acordo com a sua vasta visão, vários segmentos hoje utilizam esse instrumento para fazer análise. E foi o que eu utilizei. A partir das entrevistas, e aí eu também utilizei a observação participante. O que é isso? Todos os encontros do fórum, eu ficava aqui sentadinha, observando tudo que era dito. Anotava todas as falas, por isso que vocês viram ali algumas falas. Anotava todas as informações que eram do fórum para analisar junto com as entrevistas. E aí, a partir disso, a gente construiu essa matriz. Nós tiramos as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças do fórum. Por que a gente precisa saber disso? Ora, o fórum é uma instância que é nova. Ela não se sobrepõe a nenhuma, ela não exclui nenhuma. Todas as pessoas, CIST, SEREST, Conselho, ela não se sobrepõe a nada disso. Mas todas essas pessoas podem participar. Mas será que o fórum, ele tem uma fragilidade que faça com que ele finde? Ou algo que a gente possa impulsionar ou melhorar? Então, a gente vai saber disso através da fala das pessoas. E aí, o que nós localizamos? Que alguns pontos levantados foram como força, a aproximação de todos os interessados. Bem, se lá no início nós falamos que a queixa maior de todos era: eu não consigo falar com o SEREST não consegue falar com o sindicato, a academia fica num ponto isolado. Se a gente tem, a partir da fala dos próprios participantes, que o ponto forte do fórum é a aproximação, ele contemplou o seu existir, o seu motivador de existir? O que o senhor acha?